Fala, meu povo, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei o horário que você vai assistir o vídeo, mas sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre divisão celular. A gente vai falar sobre divisão celular, sobre as etapas, só que a gente vai falar apenas da mitose. A gente vai falar apenas da mitose. E em outro vídeo eu vou falar da meiose e da ganglioide. Mas se depender do tempo, a gente fala logo tudo. Beleza? Eu acho que assim fica bom. Vou transmitir na tela. E como eu falei, o vídeo é justo baseado em uma dinâmica na qual eu vou tentar puxar o assunto de cabeça. Faz um tempinho que eu não vejo sobre esse assunto, mas a gente vai revisar um pouquinho. Beleza? Deixa o comentário, deixa o like, na verdade. E como eu já falei nos outros vídeos, se eu tiver errado alguma coisa, pode comentar aí. Beleza? E bora lá. Transmite minha tela aqui. Pá! Foi? Minha tela está marcando. Oi, vamos lá. Bom, para a gente entender divisão solar, tem que olhar para cá, no caso. Para a gente entender divisão solar, a gente precisa entender algo um pouco mais prévio, que é justamente relacionado aos cromossomos. Bora lá. Para a gente entender, eu vou trazer uma analogia muito simples. Imagina que tu quer justamente decorar teu quarto. Teu quarto. O teu quarto, ele é constituído de coisas. Ele é feito da cama, ele é feito do armário, feito do teu guarda-roupa, da tua mesa, beleza. Aí, para tu montar esse tipo de quarto, tu vai precisar de uma caixa. Tá, tudo bem, caixa. Tu vai precisar de uma caixa. Nessa caixa, tu vai ter 23 manuais. Já sabe onde tu vai chegar, né? Tu vai ter 23 manuais. Manual 1, manual 2, manual 3, 4, 5, por aí vai. Até chegar no 22 e no 23. Manual 23. Esses manuais, eles vão ser específicos para alguma atividade. Então, vai estar lá, por exemplo, no manual 1. No manual 1, vai ter o quê? Características da cama. Nesse manual vai ter informações sobre como tu deve montar a tua cama, sobre justamente muito mais do que apenas a cama, mas sobre a estrutura da cama, a madeira da cama, do que ela vai ser feita. Essa é a informação que vai estar contida nesse manual. Mas para esse teu quarto, tu não vai ter apenas um manual. Tu vai ter justamente o quê? Tu vai ter uma outra caixa aqui, uma outra caixa, para tu saber, para tu montar teu quarto, tu não vai ter a presença de apenas um manual, tu vai ter a presença de dois manuais, que dizem respeito à mesma coisa. Então, tu vai ter manual 1, manual 2, manual 3, tá, 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 22, 23 manuais também. Ambos dizem respeito à mesma coisa. Por exemplo, sobre a cama. Mas não necessariamente ele vai trazer a mesma característica. Eles podem falar sobre a mesma estrutura, mas não necessariamente eles vão falar a mesma coisa. Então, por exemplo, nesse primeiro aqui, por exemplo, o manual 1 que fala sobre a cama, ele fala que a cama é feita de uma madeira de, sei lá, da Amazônia. E esse aqui fala que a cama é feita de uma madeira lá da África. Que seja, qualquer exemplo, só para tu entender que eles podem falar coisas diferentes. Podem falar coisas diferentes. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no conceito da biologia, que é o conceito de. Cadê? É o conceito de ploidia. O que é o conceito de ploidia? O conceito de ploidia diz respeito à quantidade de cromossomos distintos ali que um organismo tem. A princípio parece complexo, mas o que eu quero dizer? São os tipos de cromossomos. E cada cromossomo ele vai dizer respeito a uma certa um certo caractere, no caso, um certo caractere. O que seria um caractere? A cor do olho. E a característica? A característica, no caso, já seria a cor do olho ser azul, castanho, verde, entendeu? E a ploidia, ela diz respeito ao conjunto de cromossomos distintos que uma espécie tem. Essa ploidia, ela é representada pela letra N. E você já deve ter visto esse N em algum lugar, com toda certeza.
Então, ploidia, eu vou até escrever, conjunto de, conjunto, tirar minha- ah, conjunto de cromossomos, cromossomos distintos entre si. Ou a gente pode pensar também que são os que são justamente um conjunto de tipos de cromossomo, que diz respeito justamente a essa tipologia, dizer respeito à árvore. Isso é proibido. Ronaldo, beleza, eu entendi. E agora falando da gente, como é que funciona pra gente? Vamos lá. A gente, seres humanos, nós possuímos um conjunto N com 23 cromossomos. A analogia era de respeito justamente à nossa biologia. Nós temos, aqui não é um C cedilha, aqui é um S, que ficou muito parecido com C cedilha, mas é um S. Nós, seres humanos, nós possuímos 23 tipos de cromossomos. Cada um vai falar sobre uma coisa. Não, mas como é que eu sei que eu tenho 23 tipos? Cara, principalmente pelo formato, pelo tamanho e pela densidade de material genético. Então, os cromossomos eles vão se diferenciar entre si a partir dessas características. Beleza, eu sei que eu tenho um conjunto N. A gente tem dois tipos de células. Nós temos as células que são consideradas células somáticas, tudo que vem somática vem do corpo, de modo geral. E as células reprodutivas, também conhecidas como células gaméticas. Nossas células somáticas, elas têm justamente o quê? Elas têm 43 cromossomos no total. Ou seja, elas justamente são dois N. Ou não, mas a gente vai falar de divisão solar. Por que está falando isso tudo? Porque o entendimento fica muito mais amarrado. A gente entendendo o que é esse conjunto, o que é ploidia, o que é sim. Então, nossas células, elas são constituídas de dois tipos de cromossomo de cada. Se a gente tem 23 tipos, elas no dobro disso, tem 43, elas têm o dobro do conjunto que nossa célula tem, que nossa espécie tem. Então, quando eu digo que nossa espécie tem 23 tipos de cromossomo, e eu estou falando que as células somáticas têm dois N, quer dizer que nossas células somáticas, elas possuem justamente um cromossomo de cada, dois cromossomos de cada tipo. Dois cromossomos de cada tipo. Já as gaméticas, que são justamente os nossos espermatozoides e os óvulos das mulheres, possuem apenas N. Faz sentido, não faz? Porque se tu justamente pega o espermatozoide e pega o óvulo, e teu objetivo é formar o quê? É formar um zigoto. Mas esse zigoto, é a partir dele que a gente tem o quê? As células somáticas. Ou seja, ele tem que ser dois. Então faz sentido. Os nossos células gaméticas, cada uma tem o quê? N. Tem apenas um conjunto, porque quando se junta, vai formar o zigoto com justamente essa, essa quantidade aqui de cromossomos. Beleza. Entendido o que é ploidia, conjunto de cromossomos distintos entre si, e o que seria justamente essa ploidia em relação às espécies, e a gente trazendo para nós, a gente pode avançar. É, tá no rumo, tá certo, é isso mesmo. Só pegando aqui uma visão geral, isso mesmo, pá, tá certo. É isso, estamos certo. Então bora lá. Ronan, tá falando de cromossomo, que é isso? O que é esse cromossomo que tu tem falado? Cara, nossas células, no caso, elas possuem uma molécula chamada DNA. A gente, é, na escola fundamental, a gente estuda que o DNA é como se fosse essa molécula assim, não é? Ah, o DNA tá aqui, o DNA tá assim. Mas o nosso DNA ele não tá assim. O DNA desse jeito, que é chamado de DNA circular, esse DNA é um DNA característico das bactérias. O nosso DNA, como eu acabei de falar, ele
gente está dividido em 46 fragmentos. 46 fragmentos, como eu te falei. Os DNA, no caso, os cromossomos, né, os cromossomos, eles se diferenciam pela forma, pela estrutura. Mas o cromossomo ele é só um tipo de forma que o DNA se encontra. Ele é a forma mais compactada, a forma mais condensada que o DNA se encontra. E essa forma, propriamente dita, né, de cromossomo, ela só existe na divisão celular. A gente já vai entender daqui a pouco. Beleza. Então, a gente pode encontrar o cromossomo não, a molécula de DNA em algum formato, que a gente chama de cromatina. Então, quando a gente tem o DNA em cromatina, que é basicamente o DNA enrolado, enovelado por meio de proteínas, principalmente histonas, a gente chama que ele está no formato de eucromatina. Então, o que, que seria? Seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui seria as histonas. Isso aqui seria as histonas. E esse aqui seria o DNA. Beleza. Mas existem pontos no DNA que ele vai estar o quê? Ele vai estar mais ou menos assim, ó. Ele vai estar assim. Eu quero que tu entenda. Então a gente divide aqui são as histonas. Vou apagar aqui. Eu quero que tu entenda uma coisa. Tem uma região do DNA que está mais aberta. Essa região aberta é chamada de eucromatina. Eucromatina. É uma região mais aberta. E essa região aqui mais fechada, a gente chama ela de heterocromatina. Eucromatina, que é uma forma do DNA estar mais aberta, é quando ele está disposto a ser lido. Ou seja, tu sabe que a gente, nossas células, todas as células do nosso corpo, se tu pega um pedacinho de célula da tua unha, essa célula, a célula vai ter, essa célula que tu pegou da tua unha, vai ter o mesmo DNA que tu pega uma célula do fígado, por exemplo. Mas ou não, por que elas são diferentes? Porque elas expressam proteínas diferentes. Ou seja, na célula, por exemplo, da minha pele, vão ter partes do DNA que vão estar fechadas, vão estar justamente. Ai meu Deus, qual é a minha caneta? Vão ter partes do DNA que vão estar justamente no formato de heterocromatina e vão ter partes do DNA que vão estar no formato de cromatina. Ou seja, depende da função daquela estrutura, daquela célula, no caso, né? Então, depende da função dela, ela vai ter partes abertas e vai ter partes fechadas. Tá, Runa? Entendi. Então, vão ter partes do DNA abertas, vão ter parte do DNA fechada. Isso diz respeito à cromatina e diz respeito também da funcionalidade daquela célula. Porque, dependendo da proteína que ela expressa, claramente vai ter uma certa função. Beleza. E o cromossomo? O cromossomo, como eu já te falei, ele é a versão mais compactada. A gente já vai ver ele aqui na divisão celular. Então, beleza. Então, a gente entendeu todo esse pavimento sobre o que é ploidia, sobre o que é o DNA, e a gente pode avançar. Então, antes da gente avançar para a divisão celular propriamente dita, eita, buguei. Então, travei. Pá. A gente precisa entender que a nossa célula ela é baseada em ciclos. Então, tem um ciclo da célula no qual ela vai estar se dividindo, que é o processo ou de mitose para nossas células somáticas ou meiose para as nossas células gaméticas. O resto da fase da célula, tudo isso aqui de roxo, a gente chama de intérfase. Né? Intérfase. Na intérfase, ela é dividida em três subetapas. A gente tem a fase G1, esse G1 de growth, de crescimento. Então, é uma fase em que a célula vai estar realizando uma elevada taxa de síntese proteica, produzindo muita proteína e tendo um elevado metabolismo. A gente tem a fase
Fase S. Fase S. Deixa eu ver se eu confirmar aqui. Fase S. Ó, tô bem. Então a gente tem a fase S, que é justamente a fase em que ocorre o quê? Essa fase é importante. Nessa fase S, ocorre a duplicação do DNA. Aqui já é um preparatório. Para quê? Para a célula realizar o processo de divisão celular. E a gente tem justamente aqui o G2, que é justamente ela continuando, ela continua realizando processos de síntese proteica, mantém o seu metabolismo livre, já vai preparando para o processo de mitose. Beleza. Então, tendo essa contextualização, a gente pode avançar. A gente vai falar da mitose. Qual é a notação? Basicamente, eu tenho uma célula que ela é uma célula homogênea. Ou não, como assim? Se tu duplicou o DNA, calma, a gente vai analisar qual é o referencial que a gente está utilizando. Por quê? Porque a gente percebe que mesmo diante da duplicação, a gente continua tendo dois N. O que que muda? Só o nosso referencial, beleza? Então, tendo uma célula 2N, essa célula ela vai se dividir, essa célula vai se dividir e vai formar outras duas células 2N, idênticas, idênticas à primeira. Essa é a notação. Então, bora lá. Lembra da fase S, lá na interfase? O que que acontece aqui? Eu vou ampliar aqui, isso aqui é uma célula, isso aqui é uma célula, eu não vou desenhar um núcleo, eu vou desenhar apenas o cromossomo, o DNA, no caso, DNA. Vou tratar do DNA. Vou desenhar esse DNA aqui e esse DNA aqui. Lembra que nossa célula tem dois de cada tipo? Então, esses dois fragmentos de DNA são tipo um cromossomo. Bora tratar como cromossomo. Tem um nome para isso. Se eu não me engano, esse cromossomo, antes da divisão celular, ele é chamado de cromossomo mitótico ou somático, eu não lembro. Não me recordo da nomenclatura. Mas, enfim, bora lá. Lembra que a gente tinha esses dois cromossomos? O que vai acontecer aqui? Eu vou desenhar aqui os dois cromossomos. Pá, tá? Tá. São os dois cromossomos do tipo 1. Lembra que a gente vai passar pela fase da intérfase? Eu estou utilizando um par de cromossomos. Só que isso vai ser, claro, ser aplicado a todos os outros. Porque eu não vou ficar desenhando, porque é trabalhoso demais. No processo da intérfase, a gente vai duplicar esse aqui, vou chamar de A, e esse aqui eu vou chamar de B. Eles são do mesmo tipo, só nomeei para a gente duplicar. O que, que vai acontecer? Na fase S da intérfase, a gente vai justamente duplicar esse cara e duplicar esse cara. O que, que a gente vai ter? Esse cara e esse cara. Pronto. Aqui, o que era uma perninha, a gente chamava de cromossomo. Preste atenção. O que era uma perninha, a gente chamava de cromossomo. Agora a gente vai mudar o nosso referencial. O cromossomo é isso aqui tudo. Isso aqui tudo é o cromossomo. Pá. Isso aqui tudo é o cromossomo. Ronan, e o que, que seria essa perninha? Ela recebe um outro nome. Essas duas aqui, elas são o que a gente conhece como cromátides irmãs. Elas são cromátides irmãs. Então, recapitulando, a gente tinha os cromossomos, isso aqui é o que a gente chama, inclusive, de cromossomos homólogos, que são cromossomos que dizem respeito à mesma característica, de uma linguagem mais biológica, possuem o mesmo locus gênico, basicamente eles falam sobre as mesmas características. Eu vou trazer uma hora sobre síntese proteica, mas eles falam sobre as mesmas características. Esses cromossomos vão ser duplicados na fase S. Na fase S, sendo duplicados, eles vão adquirir essas duas perninhas.
Antes era chamada de cromossomo. O cromossomo agora é essas duas perninhas, são as duas perninhas, e cada perninha dessa é uma estrutura chamada cromática de Rio. Beleza. Tendo isso em vista, tendo isso como consolidado, a gente pode avançar para o processo de mitose. No que é a mitose? Talvez tu já tenha escutado, né? Ah, prometo a Ana telefonar, né? Então, metá, é, metáfase. Eu estou falando já o nome do processo. Então, mitose. Mitose é um processo de divisão celular que as nossas células realizam geralmente no dia a dia. Então, qual é a primeira fase? Pá, a primeira fase é a fase da prófase. Faz sentido, né? Pró te lembra algo antes dessa, né? Tipo, prófase, de primeira fase. Tá, o que acontece na prófase? O que acontece na prófase? Então, só para deixar claro, a gente já está com o DNA duplicado. O DNA se encontra si. Nesse caso aqui, a gente vai ter os cromossomos homólogos nessa estrutura aqui, cromática de irmãs e tudo mais. Beleza. Tendo isso em vista, a gente vai fazer o quê? A fase da prófase, ela é caracterizada pelo, primeiro, vai ocorrer o crescimento da célula. Vai ocorrer o crescimento da célula, com toda certeza. Porque eu estou puxando aqui da cabeça, realmente não estou lembrando aqui. Hum, tudo que eu falei está correto. Que agora não vem na mente. Né? O que acontece na prófase? Peraí. Bom, ó, pensei aqui um pouquinho. Eita. Pensei um pouco sobre o que estava fazendo. Não consegui, não me veio nada na cabeça. Então, bora ver o que as anotações. Coisa rápida. Ah, nossa, boa. Nossa, boa, boa, boa. Agora foi. São coisas básicas que tem que acontecer. Primeiro, a célula tem que crescer, como eu havia dito. Isso está certo. E ela já está com o DNA duplicado. O que tem que acontecer? Primeiro, a gente tem o início da compactação. O cromossomo, ele é o estado de compactação máximo. Ele não é formado a princípio aqui, em toda a sua magnitude. Aqui é o início da compactação. Não, a gente não tem os cromossomos formados ainda. A gente tem o DNA duplicado. Isso é fato. A gente já tem o DNA duplicado. Outra coisa importante, isso é importante, a gente tem a formação do fuso. Isso aqui é importante. O que é o fuso cromático? Fuso acromático. O fuso acromático nada mais é do que justamente uma organela. Ele é feito de uma organela presente na nossa célula, que é o quê? Ela é feita do citoesqueleto. O citoesqueleto existe em três tipos: microtúbulo, microfilamento e filamentos intermediários. O fuso cromático, ele é feito dos microtúbulos. Ele é justamente dois pacotes de microtúbulos ali, que se encontram no que a gente chama de centrosoma. Então, de modo geral, o que acontece aqui? Além disso, ainda tem outra coisa que faz, que é a degradação da carioteca. Então, a carioteca, ela é degradada. A carioteca é aquela membrana que envolve o núcleo. Então, ela começa a ser degradada para permitir com que os cromossomos eles fiquem, eles se organizem ali no citoplasma. Que isso vai acontecer na próxima fase. Essa fase, inclusive, não é nem chamada de prófase. Ela é especificamente chamada de prometáfase. Metáfase. Basicamente, é, ela é uma etapa que acontece antes da metáfase. Beleza. Então, como eu estava dizendo, o DNA já está duplicado aqui, né? Tá, 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 tá. DNA condensado já está compactando. E aqui a gente tem o quê?
fuso. Pá. Esses microtúbulos, eles são estruturas proteicas que vão se polimerizar e vão se conectar aqui nos cromossomos para realizar o quê? Para realizar a sua separação. Já vai entender isso agora. Então, prófase, beleza, para captar início da compactação, DNA já está duplicado, formação do fuso e a gente tem a degradação da cariatina. A gente tem a degradação da cariatina. A próxima fase é a metáfase. E é aqui que a brincadeira começa. Aqui a gente tem a compactação máxima. Então, essa compactação máxima, ela permite com que a gente consiga estudar o genoma daquele indivíduo. Então, é o momento em que os cromossomos eles estão compactados e a gente consegue vê-los. Além disso, a gente tem a formação da placa equatorial. Que é isso, placa equatorial? Basicamente, os cromossomos homólogos, eles começam a se alinhar no centro da célula, mais ou menos assim, dessa maneira. Pá, pá. Meio que numa fila indiana, assim. Pá, pá, pá. Mas, Ronald, o que é placa equatorial? Porque a gente pode visualizar da forma aqui, ó. Aí a gente ficaria como se fosse a linha equatorial do planeta, semelhante a ela. Então a gente tem a compactação máxima. Compactação máxima. Lembrando, tá? Pode ficar confuso, mas o que está acontecendo aqui? Lembra que a gente tinha. Opa! Lembra que a gente tinha, quando a gente duplicava, a gente tinha justamente esse cromossomo homólogo aqui. Isso aqui é um par de cromossomos. Cada cromossomo desse aqui vai ficar embaixo do outro, mas eles continuam sendo do mesmo tipo. Por, por exemplo, esse aqui teria aquele azinho do tipo 1, esse aqui seria o Bzinho do tipo 1, como se fosse. Aí aqui como se fosse o Dzinho do tipo 2, o Ezinho do tipo 2 e por aí vai. Então a gente vai ter esse alinhamento, sendo justamente esses pares de cromossomos sendo cromossomos homólogos. O que, que vai acontecer agora? Então, tendo essa compactação máxima, formação dessa placa equatorial, desse arranjo aqui, e claramente os fusos acromáticos, acromáticos começam a se polimerizar. Ele inicia o seu processo de polimerização. O que, que vai acontecer? Esse aqui é o famoso fuso mitótico, que é chamado fuso mitótico, que é chamado. Esse fuso mitótico nada mais é do que um polímero de microtúbulo, que é polimerizado pelo fuso acromático. Esse microtúbulo, esse fuso mitótico que é chamado, ele se conecta aqui em cada cromátide irmã. Tem um cromossomo, isso aqui é um cromossomo, isso aqui, o zoom tá no máximo, isso aqui é uma cromátide, isso aqui é outra cromátide. Cada cromátide dessa vai para uma célula, de tal forma que a célula recebe justamente o quê? Um par de cada tipo. Faz muito sentido. Beleza? Então tá, essa é a metáfora. Aqui a gente tem o processo de polimerização, mas o processo de separação efetivo, ele acontece na anáfase. Ele acontece na anáfase. Na anáfase, a gente vai ter o processo de separação propriamente dito, no qual, depois dos microtúbulos, dos fusos mitóticos se conectarem, vou apagar aqui, aos as cromátides irmãs, as cromátides, depois eles se conectarem a cada uma das cromátides, ocorre o processo de despolimerização. Então, eles vão se recolhendo, de tal maneira que os, as cromátides irmãs elas vão ser puxadas, vai ser um desenho, um arranjo, mais ou menos assim. Está aqui justamente os, o fuso acromático,
as fibras do fuso, né? Também é chamado de fibras do fuso, e vai estar aqui justamente as cromátides irmãs assim, como se fosse puxado, entende? Então, tá, tá. Fazer soprado aqui, pá. Oh, justo, né? Tá, 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 tá. Tem outra aqui, égua, pá, pá. Aqui acontece o processo de separação, propriamente dito. É bem na análise que acontece o processo de separação. Quanto na metanálise, a gente tem a polimerização, a organização dos cromossomos ali na linha equatorial. Na análise, a gente tem justamente a separação das cromátides irmãs. E, por fim, na telófase, que é a quarta fase, teló, telófase, a gente tem o que a gente chama de citocinese. Então, depois que a célula ela justamente está em cada polo dela com, com as cromátides irmãs separadas, então a gente tem justamente tem aqui a fibra do fuso. Tá, fibra do fuso aqui, né? Pá. Aí tá aqui os cromossomos cromátides irmãs. Nesse caso aqui, depois que elas são separadas, a gente pode tratá-las como cromossomo novamente, que a gente estava tratando aqui em cima, lembra? Lembra que eu te falei que, cadê? Que isso aqui era um cromossomo? Pois é. Aí depois que é duplicado, vira cromátide de irmã. Beleza, tá certo. Aqui elas são separadas, a gente pode chamar de cromossomos, pode continuar falando de cromátide de irmã. Perfeito. Aí depois que elas estão justamente separadas, acontece um processo chamado citocinese. Processo no qual a célula simplesmente vai ser. Agora vou amassar. Ó, vem comigo. Ó, ó, presta atenção. Tá. Processo no qual a célula começa a se separar. Aí aqui a gente tem a reorganização do núcleo, da carioteca, o DNA vai começar a se descompactar e a célula ela é dividida e tem a quantidade de cromossomos igual à quantidade que a mãe, né, que a gente chama de célula mãe tem. Nesse caso aqui, essa aqui é a célula mãe, gerando duas células filhas idênticas a ela, idênticas no quesito genético. Perfeito, perfeito, é, perfeito. Estava vendo que estava faltando alguma coisa aqui. É isso. Só para deixar claro, esqueci de falar, tá? Considerando isso aqui como o fuso, mas isso aqui, o nome mais correto para ele é centríolo, tá? Isso aqui são os centríolos. Os centríolos são constituídos, são feitos de microtúbulo. E esse microtúbulo polimerizado é o que a gente chama de fibras do fuso. Beleza? Então, a divisão celular foi pega com total proficiência. Então é isso. Espero que tenham gostado. Foi mais um vídeo. E, e vai trazer mais vídeos sobre biologia, sobre química, sobre história, geografia, sobre as matérias em geral. Espero que tenham gostado. Deixa um comentário, deixa o like, compartilha e até a próxima. Falou!